Olá, seja muito bem-vindo. Ao longo da vida, você provavelmente já escutou duas vozes diferentes sobre dinheiro. Uma que prioriza segurança, estabilidade e proteção imediata, e a outra que busca liberdade, oportunidades e crescimento. A primeira voz, que podemos chamar de a voz da segurança, ensina a valorizar o salário fixo acima de tudo, a evitar riscos e a depender de um emprego para sobreviver. A segunda voz, a da riqueza, incentiva a criar caminhos para gerar renda que não dependa apenas do seu trabalho diário, iniciar um e-commerce ou desenvolver uma marca pessoal que possa vender produtos ou serviços online, por exemplo. Na prática, essas vozes se manifestam nas escolhas do dia a dia. Quem segue mais a mentalidade da voz da segurança tende que gastar todo o salário com contas e consumos imediatos, adiar investimentos e evitar oportunidades que pareçam arriscadas, mesmo que tenham potencial para gerar renda no futuro. Quem desenvolve a mentalidade de liberdade financeira observa possibilidades de criar ativos, aproveita juros compostos, monta pequenos negócios digitais e aplica parte da renda em investimentos que trazem retorno contínuo. O ponto central é perceber qual voz domina suas decisões agora, de hoje, e como ela influencia o seu futuro. É comum que a voz da segurança seja mais forte no início. Ela é reforçada pela educação tradicional, pelo medo de perder o pouco que se tem, né? E pelas experiências familiares também. Mas com consciência, você pode começar a treinar a voz da liberdade, criando hábitos de investimento, estudando oportunidades, testando pequenos projetos que possam gerar renda passiva, né? Historicamente, brasileiros que saíram da classe média e conquistaram independência financeira não tiveram sorte especial, não. Eles treinaram a voz da liberdade, mudaram comportamentos e criaram ativos concretos. Por exemplo, alguém que começou com um apartamento alugado ou uma pequena loja online e conseguiu aumentar a sua renda sem depender exclusivamente do salário. Agora, o exercício para você é simples, tá? Observe como reage diante de decisões financeiras. Preste atenção. Você tende a priorizar a segurança ou a buscar oportunidades? Faça uma lista das situações em que cada voz aparece e pense em uma ação concreta para exercitar mais a mentalidade da liberdade, mesmo que seja pequena, como estudar uma opção de investimento ou levantar ideias para um negócio paralelo. Esse é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida financeira. A forma como você fala sobre dinheiro revela muito sobre a mentalidade que guia suas decisões. Pessoas que seguem a mentalidade de escassez tendem a usar expressões como não posso pagar isso, não consigo investir agora. Essas palavras refletem medo, insegurança e a crença de que recursos são limitados. Já quem adota a mentalidade da riqueza pensa em termos de possibilidades. Como posso fazer isso acontecer? Ou quais caminhos posso encontrar para investir o meu dinheiro de forma inteligente? Essa diferença na linguagem vai além das palavras, ela molda atitudes. Alguém que fala com escassez muitas vezes se prende a empregos que não satisfazem, evita investimentos e depende do salário para tudo. Por outro lado, quem fala com mentalidade de riqueza busca oportunidades, com certeza. Avalia riscos de forma estratégica, cria múltiplas fontes de renda, como alugar um imóvel, por exemplo, lançar produtos digitais ou investir em renda fixa com constância, entende? O trabalho inteligente é outro ponto central. A mentalidade da riqueza não se resume a trabalhar mais horas, mas a fazer o dinheiro e os ativos trabalharem por você. Por exemplo, uma pessoa pode investir em um fundo imobiliário que pague dividendos mensais ou abrir um e-commerce que funcione automaticamente, liberando tempo para buscar novas oportunidades. Isso é diferente do esforço contínuo apenas pelo salário que tem limite e prazo fixo. Além disso, a mentalidade da riqueza transforma desafios em aprendizado. Problemas financeiros não são encarados como o fim do caminho.
mas como alerta para ajustar estratégias, cortar gastos desnecessários, né? Ou buscar conhecimento. A mentalidade de escassez, pelo contrário, costuma gerar estresse, paralisia e procrastinação. Para começar a treinar essa mudança, observe a sua própria linguagem financeira. Preste atenção em si mesmo. Quais frases você repete quando pensa em gastar ou investir? Experimente substituir pensamentos de limitação por perguntas estratégicas. Por exemplo, em vez de pensar não tenho dinheiro para investir, pergunte qual pequena ação posso fazer hoje para começar a gerar renda extra ou investir, hein? Isso sim. Pequenos ajustes na forma de falar já direciona a mente para soluções. Esse é um passo poderoso para criar hábitos e decisões mais alinhados à liberdade financeira, mesmo sem grandes recursos iniciais. As crenças sobre dinheiro que carregamos não surgem do nada. Elas são mudadas desde cedo, muitas vezes sem que percebamos, né? Pelas experiências que vivemos, pelas mensagens que recebemos de família, escola, sociedade, enfim, do meio que vivemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, ou que quem é rico é ganancioso, ou essas coisas, essas ideias, né? Elas podem criar um bloqueio inconsciente que impede você de buscar oportunidades ou investir de forma consistente. A culpa não é sua, mas você pode mudar isso. Então, modelos familiares são a primeira referência. Se seus pais ou responsáveis sempre viveram dependentes de salário, evitando riscos ou investindo pouco, é natural que você absorva padrões semelhantes, né? Muitas vezes, essas crenças são reforçadas por histórias repetidas, como não gaste mais ou melhor não arriscar, né? Sem perceber, essas mensagens limitam a sua visão sobre o que é possível conquistar financeiramente. As experiências emocionais também têm grande impacto. Perder dinheiro, enfrentar dívidas inesperadas ou passar por crises financeiras pode criar medos que se perpetuam ao longo da vida. Esses medos podem levá-lo a evitar investimentos, procrastinar decisões importantes ou depender exclusivamente de um emprego fixo, mesmo quando existem oportunidades para crescer. A sociedade e a cultura completam o cenário. A pressão por status, consumo e comparações constantes faz com que muitas pessoas aceitem padrões de vidas que não refletem as suas reais prioridades, reforçando crenças de escassez e dificuldade, né? A sensação de que nunca é suficiente e, na maior parte das vezes, fruto de um condicionamento cultural, não reflete a realidade. O primeiro passo para transformar a sua vida financeira é identificar essas crenças limitantes. Primeira coisa a ser feita. Observe as suas decisões, pensamentos e emoções ligados ao dinheiro. Pergunte-se: quais ideias sobre riqueza eu aprendi e que me impedem de avançar? Quais comportamentos eu repito mesmo sem perceber que me mantém preso ao salário? Ao reconhecer esses padrões, você começa a substituí-los por pensamentos construtivos. Por exemplo, transformar o medo de investir em curiosidade para estudar ativos, ou trocar a preocupação com o dinheiro em planejamento estratégico para criar fontes de renda. Pequenos ajustes na forma de pensar e agir, aplicados consistentemente, com disciplina, são a chave para criar liberdade financeira, mesmo que você ainda não esteja no início da jornada. Agora que já entendemos as crenças que moldam aí nossa visão sobre dinheiro, é hora de olhar para os comportamentos que surgem dessas crenças. A diferença entre quem age com a voz da riqueza e quem age com a voz da segurança se reflete nas escolhas do dia a dia, nos hábitos financeiros e na forma como lidamos com as oportunidades. O estilo da voz da segurança tende a priorizar segurança imediata. A pessoa gasta para impressionar muitas vezes comprando carros, roupas, né, presentes caros, mas sem considerar que esses gastos, no caso, podem ser passivos disfarçados, e geralmente são, né? Dívidas surgem com frequência e a dependência do salário é total, porque não há alternativa de renda. Nesses casos, mesmo que o salário aumente, a sensação de estabilidade raramente melhora.
porque os hábitos mantêm o ciclo de sobrevivência financeira. Por outro lado, o comportamento da voz da riqueza foca na construção de ativos. Ela busca oportunidades que coloquem dinheiro para trabalhar, como imóveis alugados, pequenos negócios, e-commerce ou investimentos em renda fixa, né, que geram lucro constante. Cada decisão é estratégica. Antes de gastar, ela avalia se aquela ação aumenta o seu patrimônio ou apenas consome recursos. Esse padrão não é natural para todos. Exige estudo, disciplina e coragem para assumir riscos calculados. A diferença prática entre esses estilos também aparece na mentalidade de longo prazo. Quem adota hábitos da voz da riqueza pensa em fluxo de caixa e segurança futura. Ela entende, na verdade, que pequenos passos consistentes, como reservar uma porcentagem da renda para investimentos ou reinvestir lucros de um negócio, criam liberdade. Já o estilo da voz da segurança foca no imediatismo e na satisfação instantânea, o que limita o crescimento financeiro, né? O objetivo aqui é perceber onde você se encaixa. Observe suas atitudes. Você paga contas antes de investir? Compra por impulso ou planeja aquisições? Gasta para impressionar ou para gerar valor? Hum? Esses diagnósticos ajudam a ajustar o seu caminho. Um passo simples e poderoso é começar a mapear os seus comportamentos financeiros diários. Liste os gastos recorrentes, identifique quais são passivos disfarçados e avalie quais decisões poderiam ser transformadas em investimentos ou criação de ativos mesmo. Esse exercício de consciência é o que diferencia quem permanece dependente do salário de quem começa a construir liberdade financeira real. Chegamos a um ponto fundamental aqui. Identificar como suas crenças e hábitos moldam as suas finanças e como você pode começar, na verdade, a transformá-los. E agora, vimos como a mentalidade da voz da riqueza e da voz da segurança influenciam decisões diárias e como comportamentos consistentes constroem ou limitam riqueza. O próximo passo é olhar para dentro e observar os padrões que você herdou e ainda reproduz. Comece refletindo sobre as suas crenças pessoais. Você acredita que é possível construir liberdade financeira ou sente que riqueza é para poucos ou para os outros, né? Pergunte-se também de onde vêm essas ideias, sua família, experiências passadas, cultura ao seu redor. Reconhecer esses padrões é essencial, porque só ao trazê-los à consciência é que podemos começar a mudar. Depois, observe seus hábitos financeiros. Liste seus gastos recorrentes e pense quais decisões representam o estilo da voz da segurança e quais seguem o caminho da voz da riqueza. Talvez você note que muitas compras são motivadas por status ou impulso, enquanto oportunidades de investimento ou criação de ativos ficam sempre para depois, né? Essa análise não é para se culpar, mas para entender a sua situação real e começar a agir de forma mais estratégica, mais inteligente. Um exercício prático e transformador, né? É justamente mapear as suas crenças limitantes, que é o que nós ensinamos até aqui, e também os seus comportamentos herdados. Escreva quais hábitos precisam ser ajustados, como reduzir gastos desnecessários ou direcionar parte da renda para criar ativos. Pense também em pequenas ações diárias que você pode implementar para alinhar a sua rotina ao objetivo da liberdade financeira tão sonhada, né? Por fim, visualize seu futuro. Imagine-se construindo ativos, recebendo rendas alternativas e tomando decisões conscientes, sem depender exclusivamente do salário. Esse exercício mental fortalece a motivação e ajuda a internalizar, na verdade, a mentalidade da voz da riqueza, tornando a transformação mais concreta e sustentável. Lembre-se, a mudança não acontece de um dia para o outro, né? O importante é dar os primeiros passos consistentes,
observando seus hábitos, questionando crenças e escolhendo ações que aumentem o seu patrimônio. Esse processo contínuo é o que começa a criar liberdade financeira real, transformando não apenas seus números, mas a maneira como você encara dinheiro e oportunidades. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.